Oi, gente, tudo bem aí? Voltando aos casos iniciais do canal, eu vou narrar um caso que aconteceu com a minha mãe quando ela era criança e envolve o canto de um passarinho. Vamos ao caso. Saci, pássaro ou mau agouro? Então vamos lá. Meu nome é Josi Borges e estamos no canal Eu, Você e o Sobrenatural. Lembrando que o like é bem-vindo, o compartilhamento com seus amigos também. Sempre tem aquela pessoa, que gosta dessas histórias. Então acionem também o sininho para receberem as notificações. O caso ocorreu quando a minha mãe, ainda criança, viveu uma experiência no mínimo curiosa. Era por volta de 1930 ou 40 e ela morava com a minha avó e os seus 4 irmãos na cidadezinha de Tibagi, aqui no Paraná. Ela nasceu em outra cidade, mas passou toda a infância dela em Tibagi. Eles costumavam brincar muito nos bosques. A minha mãe explicava que isso era corriqueiro, já que eles moravam em sítio. Então minha mãe contou que tinha um vizinho, também dono de sítio, que era um pouco chato. Sabe aquelas pessoas idosas sem muita paciência com criança? Pois esse era o tal vizinho. E certa vez a minha mãe e seus irmãos e os coleguinhas de brincadeira, eles decidiram: hoje vamos pegar araçá. O problema é que só tinha pé de araçá no sítio do vizinho, justo daquele vizinho mal encarado. O tal araçá que a minha mãe tanto gostava é uma frutinha silvestre amarelinha, comum em todo o Brasil. Tem um gosto meio parecido com a goiaba. Ela e os meus tios, então, lá se foram, Isso devia ser quase ao crepúsculo, segundo ela. Mas ainda tinha sol e eles lá se foram. Pularam a cerca do vizinho e, como minha mãe era a mais velha de todos, ela que resolveu subir no tal araçazeiro. E ela subiu. Diz ela que um deles tinha levado uma vasilha, talvez um cesto ou um balde, alguma coisa do tipo. Enquanto ela ia arrancando os araçás, os que estavam embaixo iam catando e colocando na vasilha. Bem, a minha mãe e meus tios ouviam muito da minha avó e do meu avô, que aliás faleceu quando eles ainda eram bem novos, histórias sobre os bichos e as visagens do mato, ou seja, saci pererê, curupira, capora, boitatá. Então, já expert em toda essa caterva de seres sobrenaturais, Ela lá estava catando araçá, quando ouviu o canto do pássaro saci. O saci é uma ave dos cuculídeos, comum em todo o Brasil, também conhecido como matinta pereira, matinta perê, sem fim, seco-fico e etc. Há lendas muito curiosas sobre o canto desse pássaro, principalmente na Amazônia. Dizem os caboclos que o canto do saci é um aviso de desgraça ou mau presságio. Outros dizem que esse passarinho é uma bruxa velha que nas noites escuras vai pedir fumo na casa das pessoas. Enfim, lendas. Porém, naquela tarde, minha mãe ouviu nitidamente o canto do famigerado passarinho. Ela disse que os primeiros cantos, as 2 sílabas, pareciam bem longe, bem distantes. Então ela não ligou e continuou ali tirando os araçás. O interessante é que realmente, se a gente prestar atenção, parece mesmo que o bichinho está dizendo saci. A minha mãe continuou até que, aos poucos, ela teve a impressão que o canto do saci, que antes estava tão longe, de repente pareceu estar na metade do caminho. Como se o bichinho tivesse voado num piscar de olhos e já tivesse vencido uma longa distância.
Ela ficou meio incomodada, mas continuou arrancando as frutas, até que, segundo ela, parecia que o saci já estava ali, na mesma árvore que ela, piando praticamente nos ouvidos dela. E não foi só ela que notou, porque meus tios lá embaixo já estavam todos aos gritos, porque perceberam que o tal passarinho, ou seja lá o que fosse, estava piando nos ouvidos deles também. Ah, mas ela não pensou duas vezes. Largou todas as frutinhas que tinha nas mãos, desceu a árvore igual um raio e caiu lá embaixo no meio dos irmãos, que jogaram para longe as cestas de araçá. Foram embora numa corrida louca. Bom, moral da história, né? Minha mãe nunca soube dizer se, de fato, ela foi influenciada apenas pelo medo. Talvez um pouco, né? Pela culpa de ter invadido o terreno do vizinho, ou se realmente aquele piado fantasmagórico bem no seu ouvido tinha a ver com algum ser sobrenatural. Mas esse episódio marcou muito a infância dela. Para ela, aquele piado nos ouvidos não era nada natural, não. Era algo bem sobrenatural. E o que vocês acham? Seria uma espécie de castigo do além porque a criançada invadiu o terreno alheio para roubar frutinhas? Ou nada a ver? Foi só impressão, medo, culpa, imaginação fértil? Deixem sua opinião aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!